Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, na sala infantil. Estúdio do nosso canal é aqui. Não fala alto, senão a minha esposa escuta. Ela vai querer nos expulsar daqui. Que nós possamos ser gratos a Deus a mais um dia de vida. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, sexta-feira, 4 de abril de 2025, que nós possamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais uma chance aí de sentir a luz do sol em nossa pele, sentir o ar entrando e saindo pelos nossos pulmões, que a gente possa ser gratos pela água, pelo ar, pelo alimento, pelas vestes, pelos recursos, pelos amigos e até pelas dificuldades, que é somente nas dificuldades que nós vamos crescer como pessoas, como seres humanos, como cristãos, e assim, quem sabe, a gente consiga ser gente. É a oração que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Que Deus abençoe aí os aniversariantes de abril. Tem uma galera aí. O Léo, o Bernardo, a Sofia. Tem uma turma grande aí. Acho que o Davi também, se eu não me engano. O pessoal da família aí, né? E, em especial, Alexandre de Oliveira, meu filho, vai fazer... Não vou falar a idade. Para mim ainda é um menininho, meu garotinho, para pegar no colo. Alexandre, o G, te ama, papai te ama, tá? Um abraço especial também para tia Simone, minha esposa. Saiu cedo pro trabalho aí. Gente, os trabalhos não podem parar, as coisas vão acontecendo, aquela correria do dia a dia. Eu já saí cedo, 5h30 da manhã, já deixei meu pai lá no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus para fazer seu tratamento de rins aí, sua nefrologia aí, né? Tá fazendo hemodiálise, né? A gente sabe que as coisas podem acontecer. Deus abençoe meu papai, não só meu papai, mas o pessoal todo lá. Abençoe também a Cida, eu anotei aqui a Cida, atendente da nefrologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus aí. Deus abençoe vocês aí. Um abraço especial para a Márcia, eu trabalhei com a Márcia no antigo trabalho, no hospital, e ela mandou um oi aí pra gente. Márcia, um abraço, saudades de você, gente boa, nossa. A gente bate altos papos lá, juntamente com a galera lá, a Ana, a Maria, a Lili, a Carmen, a galera toda, a Cíntia, a Joelma tá lá até hoje, minha querida amiga Lenice da Saúde, Angélica, um abraço pra você, o Clemilson de Leon, a Dani, tem uma turma, o Biscoito, Carlos Biscoito, Deus abençoe vocês aí. Passou por aqui também ontem à noite o João Ítalo, o Alan, o Marquinho passou aqui, chegou de motoca. Trouxe aí um presentinho aí, não pro irmão Gerson, o irmão Gerson gosta demais, né? É bombom para Páscoa, nós estamos fazendo a campanha da Páscoa. Marquinhos, um abraço especial para você, isso é muito legal. Eu já falei do Ismael. Ismael, ontem a gente teve um podcast, foi legal. Ismael é um menino igrejado mesmo, tá? Que Deus abençoe Ismael. E essa turma toda aí, já falei, né, de todo mundo. Um abraço também especial para o Charles, a Grace e a Jamie, a caçadora. Um abraço para todos vocês. O Marquinho está acompanhando o nosso trabalho, tanto aqui quanto aí. A Márcia também está acompanhando o nosso trabalho. Deus abençoe vocês todos. A Angélica, a Helenice, o pessoal tudo acompanha aí, tá? Deus abençoe. Se você puder nos ajudar, nosso trabalho é com crianças, adolescentes, jovens. Tem os vídeos aí, um monte. A gente já tem mais de 500 vídeos. Legal, né? Então, se você puder nos ajudar com a sua inscrição, chegou uma mensagem ali, acho que é do Afonso. Um abraço para o Afonso também, aproveitando já que ele mandou ali alguma coisa, não vai dar para ver agora, depois eu vou ver. Nós estamos estudando este livrão, Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, o livro de 1 Coríntios, Cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos iniciar a partir do capítulo 4, onde ele vai falar sobre os apóstolos de Cristo. Se você é apóstolo de Cristo, assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, eu e você somos convidados e nós aceitamos sim ou não, se a gente quiser, a sermos ministros, a sermos obreiros, mensageiros, pastores, pregadores, né?
orientadores de Jesus. Se você quiser, é claro, o convite está aberto para todos nós aí. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então tem algumas diretrizes aí, né? Não tem como uma pessoa seguir a ideia maravilhosa do cristianismo e tá puxando para o lado ao contrário, né? Não tem como uma pessoa entender que Jesus Cristo era um sábio, era um cara simples, porém apto, aberto, de braços abertos para acolher todo mundo, e eu ser um cara fechado. Eu tomar conta só do meu quadradinho, só o meu quadradinho que é importante, o seu para mim tanto faz, né? É isso. Então a gente tem que estar sempre ligado nessas questões. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós. Paulo está dizendo assim, ó, estou me lixando, se vocês estão me julgando, eu estou fazendo a minha parte, ou por algum tribunal humano. Ele não está preocupado com isso, tá? Tanto é que o Paulo vai se dar mal, né? Ele vai se lascar aí. Segundo a tradição, segundo a história, Paulo foi condenado a ser decapitado, justamente por estar influenciando a vida das pessoas. Assim foi com Paulo, assim foi Jesus Cristo, assim foi o Sócrates. Sócrates teve que tomar uma taça de veneno, só porque ele conversava com os jovens, orientava os jovens, dava ouvidos para sua voz interior, né? Ele dava o nome de daimon, né? A gente hoje entende como demônio, né? Mas não tem nada a ver, tá? Para os gregos, essa ideia de daimon era quase que aí uma voz interior, né? Então a voz interior do Sócrates orientava ele a não fazer coisa errada. Olha que interessante, tá? Orientava ele. Mas isso é filosofia antiga, tá? A gente está falando de Deus aqui, eu só dei exemplos, né? De que às vezes nós vamos se dar mal muito, tá? Por causa que nós estamos fazendo bem. Em nada me sinto culpado, mas sem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Esse é o verdadeiro juiz, é o que vai falar se a gente está certo ou não, é o que vai apontar para onde que a gente vai. Ah, não, eu vou pro céu, sou maravilhoso. Eu cortei o meu cabelo ontem, tomei banho sábado. Nossa, irmão, já é sábado, eu sou maravilhoso, né? Tenho até essa camisa que eu gosto, né? É isso, né? Quem sabe dessas coisas é o pessoal do andar de cima. A gente não sabe de nada. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. As coisas ocultas, coisas que nós não conseguimos enxergar. Tem muita coisa que a gente não consegue. A gente não consegue enxergar os átomos, a gente não consegue enxergar a estrela lá do outro lado do universo, né? A gente tem o telescópio James Webb aí que consegue tirar umas fotos incríveis aí, mas não sou eu que estou vendo, né? Preciso de uma máquina para poder tirar uma foto aí. A gente não consegue enxergar o vento, a gente sente, mas não consegue enxergar a energia elétrica. Assim, né? Às vezes a gente vê assim a descarga elétrica de um raio, mas a energia que está passando pela tomada, a gente pode descascar o fio ali que você não vai ver a energia elétrica passar por ali, né? Então tem coisas que a gente não vai ver, tem coisas que são ocultas mesmo aos nossos olhos aí. E tem a questão da luta eterna entre bem e mal. Irmão Gerson, se Deus é bom, por que ele criou o mal? Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem, tá? O pessoal confunde bastante essa questão aí, até hoje, infelizmente. Deus nos cria livres. Quem escolhe ser bom ou ruim somos nós mesmos. Ah, irmão Gerson, Deus te criou tão estranho, você escolhe as coisas, tudo. Então, ele me deu o livre arbítrio. Apesar que hoje existem umas linhas de pensamento que diz que o livre arbítrio não existe, então eu não sei mais o que dizer. Ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ir além daquilo que a pessoa é capaz de suportar, além daquilo que até nós somos capazes de suportar.
Eu falei isso com o João ontem, o João estava vindo da academia e ele estava feliz que ele tinha feito um exercício que era para fazer um X vezes e ele fez mais. Eu falei, cuidado, tá? Para não se lesionar, tem que tomar muito cuidado aí. Presta atenção no que o profissional lá está te passando, porque às vezes a gente se exalta. Em 2019, antes do Covid ou depois do Covid, eu acho que foi antes do Covid, eu estava correndo, né? E eu já estava acostumado com uma distância, 7 km, e nesse dia eu falei, nossa, hoje está mais fresco, eu acho que eu consigo fazer mais 2. Nossa, lesão não. Nossa, uma lesão no músculo da coxa. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Se é 7 km, é o meu máximo ali, né? Então, vamos manter o 7. É isso. Às vezes a gente vai ter que ser categórico com aquilo que a gente é capaz de fazer, tá? É isso que Paulo está dizendo aqui. Pois quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Às vezes a gente recebe uma bênção, finge que não recebeu, não percebe que recebeu. Às vezes a gente está com a vida boa e a gente finge que não está. Ai, estou passando tanta dificuldade. Ai, minha vida tá não sei o quê. Problema nós vamos ter enquanto a gente estiver por aqui. Todos os dias são questões que precisam ser assimiladas e compreendidas e resolvidas da melhor maneira possível. Às vezes, tem coisas que não estão nas nossas mãos. Meu pai está doente. Eu não sou dono de hospital e não sou médico. Eu tenho que confiar que aonde ele está sendo bem cuidado. Hoje ele vai fazer outro exame na área da oncologia, tá? Se você já conhece essa palavra, você sabe muito bem que não deve ser fácil. Eu tenho que confiar na medicina, eu tenho que confiar na fé dele, eu tenho que confiar na minha fé, eu tenho que confiar no que o pessoal lá de cima já determinou. E é assim, faz parte da vida, tá? Já estáis fartos, já estáis ricos, se nós reinais, e queira Deus reinássemos para que também nós reinássemos convosco. Pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Aquele que está na linha de frente dos trabalhos, ele está pondo uma cara a tapa o tempo todo. A gente tem um espaço aqui, maravilhoso, tá? Eu sempre estou fazendo vídeos. Tanto é que os podcasts nós estamos fazendo no auditório, né? O auditório acontece palestras, encontros, cursos, o culto aberto à comunidade. Então, a porta está aberta, eu tenho que entender que pode entrar pessoas de qualquer pensamento ali. Qualquer religião, qualquer... Sabe? E, ao fazer isso, eu tô dando a minha cara a tapa. Irmão Gerson, você está recebendo o irmão Huck aí no Instituto Betel. Ele é verde. Nós vamos ouvir isso. Assim como a gente já ouviu que nós estávamos perdendo o nosso tempo porque nós estamos trabalhando com crianças. Essas crianças não vão dar nada. A pessoa teve uma infelicidade aí de falar isso. Não tem como esquecer, né? Não tem como. Mas falou, mas não nos afetou porque a gente continua com os trabalhos. Nós temos pessoas maravilhosas que estão conosco. Aqueles jovens, adolescentes que já não fazem mais parte, que hoje são adultos que estão aí na sociedade, a gente entende que a gente fez o nosso melhor. O nosso melhor. Nós temos o Evaristo, a Noemi, a Lara, o Guilherme, o Léo, né, o Bernardo. Então, já, né, participaram aqui um período, entendem que não precisam mais, estão inseridos na sociedade, a gente entende que a gente fez o nosso melhor para eles e para nós. A gente tem que ter essa noção aí, que a gente fez também o melhor para nós. Nós somos loucos por amor de Cristo. Como disse o Ismael ontem no podcast, nosso pessoal doido. E hoje eu faço parte desse pessoal doido, ele falou ontem, achei muito engraçado. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes.
Vós sois ilustres, nós desprezíveis. Quando ele fala vós, os outros, o pessoal. Nós, quando ele fala nós, quem está na linha de frente. Você é importante, eu não sou tanto importante assim. Eu tenho que olhar o outro que está buscando como se ele fosse muito importante. Lembrando, 100 ovelhas, uma se desgarrou, ficou 99 aqui de boa, mas aquela que se desgarrou é que é a importante. É isso, tá? A importante é aquele que está realmente necessitando de ajuda. Porque senão eu acabo fazendo aquilo que o meu irmão sempre fala na casa dele. A gente hoje só prega para nós mesmos. O cristão está pregando para cristão. Você vai na igreja, está todo mundo alinhado, todo mundo bonitinho. Quem é de fora? Quem é visitante? Quem veio pela primeira vez? A gente tem uma dificuldade que faz trabalho com crianças. Então até eles assimilarem esse conhecimento, e a gente tem que criar toda essa abordagem para lidar com as crianças. Aí eles vão crescendo, vão chegando à adolescência, já tem uma compreensão, a gente já começa a colocar eles em outra linha de frente, que assim a gente tem condição de chegar com um material um pouco melhorzinho, assim, mais forte um pouco. E aí a gente vai melhorando ali o alimento. É papinho, mingauzinho, do mingauzinho vai passando para arrozinho com feijão, até chegar na picanha. Não é? E é assim que os trabalhos funcionam. Até este presente, ora sofremos fome, sede, nudez, recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Eu pintei lá o auditório, ficou muito bonito, então dá trabalho, muito trabalho. Dá muito trabalho, não é fácil. Por isso que nem todo mundo abraça a causa, tá? Nem todo mundo abraça a causa, porque dá trabalho. As pessoas chegam até nós, oferecem alguma ajuda, às vezes uma ajuda física. Vou lá ajudar vocês. Irmão Gerson, dá trabalho mexer com criança, né? Falei, pois é. Dá trabalho trabalhar com criança. Dá trabalho. Mas a gente tem os frutos aí, tá? A gente está colhendo os frutos. Hoje eu tenho 3, vou falar 4, que são os destaques. Eu não sei quanto tempo o Robert vai ficar aqui em Juiz de Fora. Eles são de São Paulo, tá? Hoje eu tenho 4 destaques aí. 4 rapazes, 4 meninos. O João, o Ismael, o Ulisses e o Robert. Eu tenho esses 4 aí. Me dá uma referência de meninos que realmente estão valendo a pena o trabalho. Eu tenho esses 4 aí. Tá? Poderia ser mais? Poderia. Mas esses 4 têm compromisso. Esses 4 têm oração. Esses 4 são dignos. Esses 4 têm continuidade. Eles vêm com frequência, eles participam. Eles auxiliam, eles ajudam a varrer, eles ajudam a cuidar das crianças. Então é isso, tá? Versículo, esses estão trabalhando juntos, já são equipe. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo. Gente, é cartas de Paulo, tá? Paulo é assim mesmo. Paulo é soco na cara o tempo todo. E como a escória de todos. É como se eu fosse o responsável pelos trabalhos, mas eu fosse o menos importante. Essa é a ideia. É isso que ele está passando aqui. O importante não sou eu. O importante são as 11, 12, 13, 14, 15 crianças que vêm aqui nos cultos, que vêm nas atividades, que vêm fazer parte de algum trabalho aqui dentro do Instituto. São muito mais importantes, tá? E a fala do vizinho aqui foi infeliz, né? Essas crianças de vocês não vão dar nada, vocês estão perdendo o seu tempo. Mas não, eu sei que a gente vamos colher grandes frutos aí. Eu tenho certeza disso. A gente só está no início dos trabalhos, 7 anos só. Pensa, 7 anos. Pensa daqui mais 7 anos. Pensa daqui mais 7 anos. Pensa daqui 700 anos. É isso. Nós temos dificuldade de pensar a longo prazo. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoestando-vos como a meus filhos amados. Tá falando essas coisas porque o filho a gente tem como puxar a orelha. Hoje não pode, né? O filho tem como dar uma chinelada. Hoje não pode. Virtualmente falando, psicologicamente falando.
teologicamente falando, filosoficamente falando. É isso. Ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. A gente vai se apegar realmente às pessoas que nós vamos nos apegar. Algumas pessoas vão se destacar mais do que as outras. Você já percebeu que é assim, né? Você chega num lugar, numa empresa, tem 2.000 empregados, 2.000 funcionários, colegas de trabalho. Você não vai se apegar a todo mundo. Alguns poucos, 2, 3 talvez, tá? Relacionamento, amizades. Não é todo mundo que é realmente seu amigo, tá? Algumas amizades são passageiras. Algumas pessoas não são seus amigos, são colegas, tá? Algumas pessoas realmente fazem parte da sua vida. Tem intimidade, vão te abraçar, tá? Vão estar contigo, vão chamar sua mãe de mãe. Você já teve amizade assim? Vão compartilhar momentos alegres e tristes, vão estar frequentando a sua casa junto com você, o seu banheiro junto com você. Talvez não junto, né? Que não deve ser legal você fazendo um número 2 e a pessoa do seu lado conversando com você. Ô Gelcito, como é que... Nossa, Gelcito, não tá legal hoje aqui não, hein? Mas nós temos pessoas que realmente abraçam a causa junto conosco, né? É interessante, né? Poxa. E eu tento me resguardar para não sofrer tanto, porque quando os meninos foram embora, Gustavo, Carol e Giovanni, a gente sofreu demais. Então hoje eu tento meio que me resguardar um pouco aí, porque não foi fácil não. A gente vai se apegando às pessoas, vai lidando, né? 5 anos que os meninos estavam com a gente, praticamente. Nossa, os meninos petitinhos, foi crescendo. E aí a gente sente bastante. Por esta causa vos enviei Timóteo. Lembra do Timóteo? Que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. O Timóteo ali foi um rapaz que teve um encontro aí com Paulo, se tornaram esse amigo que eu estava falando aqui, e aí ele vira um ajudador, né? O Paulo envia ele para as missões aí, para fazer. Tem a carta de Paulo ao Timóteo também, nós vamos chegar lá, né? Vamos saber um pouco mais desse Timóteo aí, tá? Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco. Inchados, cheios de vanglória, soberbos. Tem muita gente assim, infelizmente, tá? Até no mundo cristão, no mundo evangélico tem, tá? Onde tiver gente, você tem que tomar cuidado, tá? Toma cuidado com esse tal de irmão Gerson, tá? Ele deve ser pecador. Deve ser, ele é estranho. Fica ligado, tá? Gente, se apega a Jesus Cristo, não se agarra em gente não, tá? Se apega em Jesus Cristo. Tenha respeito às pessoas. Valorize seus verdadeiros amigos. Mas se apegue profundamente, enraizadamente em Jesus Cristo. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Poder, quando fala poder, nós estamos falando do pessoal de cima aí. Poder de cura, poder de milagres, de fazer qualquer coisa, de vencer as adversidades, de chegar aonde o outro não chegou, de subir aonde o outro não subiu, de mergulhar aonde o outro não mergulhou. Estou falando mergulhar não é dentro da água não, tá gente? Muitas vezes a gente precisa mergulhar dentro de nós mesmos, nos entender, nos valorizar, para que o amor de Cristo que está dentro do nosso coração saia para fora e a gente consiga iluminar a vida das pessoas que estão à nossa volta, com a nossa luz. E vice-versa, e a pessoa vai nos iluminar com a luz dela. Deveria ser assim. Pois o reino de Deus não consiste em palavras. Tá? Palavras são só palavras. Mas em poder. Palavras são só palavras. O que está escrito aqui, ó, vou mostrar para vocês. O que está aqui são apenas palavras. Eu estou lendo para vocês. Tá? Mas o poder de Deus é outra coisa. É algo que não tem nem explicação. Como que a gente explica que essa bola de terra com água está suspensa no nada? O que tem em volta aí do planeta? O que tem em volta do Sol? O que é isso? É vácuo?
que é o vácuo? É nada? É alguma coisa? É alguma energia? O que é a gravidade? Eu consigo ver a gravidade, sabe? Esses mistérios aí, ainda sem solução, ainda estamos batendo cabeça. E a mecânica quântica, que surpreende aí os físicos e os cientistas, né? E Deus? E Deus? Certo? Capítulo 5. Irmão Gerson, você não conclui muita coisa. Não. Quando o assunto é Deus, é inconclusivo. Quando o assunto é fé, é inconclusivo. Quando o assunto é metafísico, é algo espiritual, é a base de tudo. Qual que é a base de tudo? Existe uma base, alguma coisa que está sustentando toda a nossa existência? Tem alguma coisa que nos sustenta e sustenta você? Eu? O que está me sustentando? O que me mantém vivo? Que energia é essa? De onde que vem isso? Por que nós temos um cérebro que pensa? Por que a gente consegue pensar naquilo que a gente pensou ontem? Lembrar naquilo que a gente lembrou ontem? Olha que coisa. Como que a gente consegue voltar lá no passado? A gente pensa... Eu tenho uma lembrança de quando eu tinha 5 anos. E eu tenho a capacidade de sonhar com o futuro. Eu consigo ver o passado e eu consigo ver o futuro. Como que isso é possível? Como que eu posso imaginar que daqui, sei, 2 anos eu posso ter uma Hilux vermelha? Eu não tenho, mas quem sabe eu possa ter. Eu já estou lá nela, dirigindo, acelerando, lá dirigindo na estrada da roça. Como é que isso é possível? Certo? Não tem como concluir. A Bíblia é um livro que já está pronto, mas ele é inconclusivo. Qual que é a conclusão? Deus. Qual que é a conclusão? 2 pontos. Deus. Ponto de exclamação. 3 pontos de exclamação. É inconclusivo, não tem como a gente concluir. Ah, e concluir tudo. Tá pronto, irmão Gerson, tá aqui, ó, o meu doutorado sobre Deus. Mas você só escreveu Deus na página? É. É o que deu para me escrever no computador. É isso, tá? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Sabe o que é algo imoral? A moral é quando eu faço algo legal quando alguém está vendo. Exemplo, eu achei uma carteira, eu abaixo, pego a carteira e falo: de quem é essa carteira? Isso é moral. Tá todo mundo vendo. Imoralidade é quando eu faço algo que não é legal na frente de todo mundo e eu não ligo. Exemplo, eu estou no shopping fazendo um lanche, de repente eu tiro a minha roupa e balanço o meu negócio. Isso é imoralidade. Eu não posso fazer isso em público. Certo? Estou fazendo na frente das pessoas. Irmão Jé, você ficou doido? Não, estou sentindo calor e eu não sei porque que eu estou usando roupa. Mas, irmão Jé, tem mulheres e crianças e idosos aqui. Não, eu não estou nem aí. Isso é imoralidade, tá? Eu dei só um exemplo, tá? Tem muito mais coisas aí. Isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Aqui o Paulo deu o exemplo dele, tá? Eu dei o meu exemplo, o Paulo está dando o exemplo dele. Então você tem uma madrasta, e aí você está tendo relações com a madrasta, que é a mulher do seu pai. Esquisito, né? Acontece, tá? Muito. Naquele tempo era normal, hoje então pode ter muito aí. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceis para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Inchado, cheio de vanglória. Não, eu posso fazer. Aqui eu que mando, eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou não sei quem. Eu tenho um canal no YouTube. Tem aí, tem muito, muito, tá? A gente aqui não presta atenção. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, ele estava ausente no corpo, lá, mas ele estava presente em espírito. Você entendeu isso? Eu estou aqui, Jesus está aqui comigo. Ao mesmo tempo, ele está lá em casa, no quarto do meu filho, ele está lá no trabalho com a minha esposa, ele está lá no meu carro, nossa, a gente fala que é nosso. Ele está aqui em todos os ambientes do Instituto Betel. Ele está aí na sua empresa. Ao mesmo tempo, em espírito, tá? É o que ele está dizendo aqui. Que o tal ato praticou. Vou ter que pausar aqui que a minha mãe está me chamando. Mas em breve irei visitar-vos se o Senhor quiser,
e então conhecerei não as palavras... Estou lendo em cima, estou no capítulo 5. Pelo que celebramos a festa da Páscoa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. A asmo é o pão sem fermento. O fermento é aquilo que é misturado na massa e depois não tem como separar da massa, né? A princípio, né? Às vezes, cientificamente, tem um modo de separar assim. Lança. Eu pulei. Poxa vida, Gê. Ô, irmão Gê, você tá viajando aí, tá? Versículo 4 para baixo. Versículo 4, eu pulei, desculpa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, sejas entregue ao adversário para a destruição da carne, do corpo. Porque o Paulo entende que isso aqui nos atrapalha bastante. Não é só Paulo não, tá? Tem uns pensadores aí também, se eu não me engano, o Platão achava isso. Porque para ele o mais importante era o mundo das ideias, o mundo de cima aí. Não é boa a nossa jactância, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa vaidade, vaidade das vaidades. Lembra disso? É lá no livro de Eclesiastes. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu vou fazer hoje só um pouquinho. Hoje eu vou fazer um pouquinho só de maldade. Hoje eu vou sacanear um pouquinho só meus colegas de trabalho. Né? Um pouquinho, tá? Cuidado, hein? Cuidado. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por mim e por você. Poxa, 2000 anos na cruz, pendurado, braço aberto, com prego aqui, com a coroa de espinhos aqui. Ficou lá, cutucaram ele com a lança, xingaram, bateram, venderam, traíram, fugiram, abandonaram, maltrataram, falaram mal. Sabe, assim, tipo isso. Nós somos especialistas em fazer isso. Pelo que celebramos as festas não com o velho fermento, mas com o fermento da maldade e da malícia, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A retirada dessas ideias, dessas pequenas ideias que vão sendo utilizadas por nós o tempo todo. Não, eu posso pegar isso aqui e levar, não vai fazer falta. Não, amanhã eu vou pegar isso aqui, eu vou levar, não vai fazer falta. Eu vou pegar isso aqui hoje também, que não vai... Aí quando eu assustar não tem mais nada aqui. Levou tudo, levou a borracha, levou coisa de durex, de fita, a caneta. Como é que o irmão Gerson vai anotar as coisas no super caderno sem a caneta? E a gente faz isso, nós somos muito legais aí. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Vendem-se por dinheiro. É triste, né? Vendem-se por dinheiro. Se a gente aceita suborno, se a gente aceita dinheiro para fazer o mau uso do nosso corpo, nós somos prostitutos. Ou prostitutas, né? É o que Paulo está dizendo aqui. E às vezes nem o dinheiro nem compensa. Às vezes é uma mixaria, mas a gente gosta de se prostituir. Nossa, poxa vida. Tem uma cantora gospel, ela queimou o filme dela, né? Ela foi no carnaval cantar. Aí ela disse que foi lá porque ela foi evangelizar. Mas aí depois o pessoal caiu em cima porque deram ela um bom dinheiro para ele lá. Meu Deus do céu. A moça também, que foi globeleza também, poxa, que vacilo, hein? Já tinha se convertido, estava buscando um senhor bonitinha, mais de não sei quantos anos. Aí recebeu uma proposta. Gente, chegou dinheiro na mão. É triste, né? Aí o que a pessoa fez? Foi lá no desfile, foi desfilar. Nada contra você que gosta. Cada um segue o que acha que deve seguir. Mas aí chegou dinheiro, a pessoa já muda as suas virtudes. Irmão Gerson, eu te dou 1 bilhão se você parar com esse negócio de falar de Jesus. O quê? Quanto?
1 bilhão na sua conta. É para falar de quem mesmo? Desse Jesus que você fica falando? Não conheço. Nunca ouvi falar. Jesus? Você estava falando dele aí agora, irmão Gerson? Eu? Quanto que é mesmo? 1 bilhão? Eu falando de Jesus? Você é doido? De onde você tirou isso, cara? Não falo, não perco meu tempo com essas coisas. Chegou isso aqui. Eu fiz parte de um trabalho que era grande e bonito. Quando a instituição pegou uma verba um pouco grande, o pessoal se perdeu. É triste, né? Nossa, poxa vida. De 2003 a 2009. Ainda funciona, ainda existe, mas não com a categoria, o compromisso e as pessoas virtuosas que tinham. Não questionando as pessoas que estão lá hoje. Mas na época que chegou a verba, acabou. A pessoa não soube lidar. A pessoa se exaltou. Todos os seus parentes foram contratados para fazer parte dos trabalhos. Nossa, nepotismo. É triste, acontece muito, tá? Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Ah, meu Deus do céu. Ô, Paulo, você conhece a gente, hein? Nossa. Nesse caso, vos serei necessário sair do mundo. Como que sai do mundo? Elon Musk, me dá um foguete para mim ir para Marte. Você não saiu do mundo. Saiu? Para sair dessa dimensão, você precisa não estar nela. Você precisa, né? Morrer, né? Claro. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Sair do mundo é seguir a viagem eterna. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que se dizem irmãos, se for devasso ou avarento ou idólatra, ou maldizente ou bebedor ou roubador. Nossa, só gente de excelente categoria para baixo. Né? É impossível manter-se erguido, é impossível conectar-se com algo elevado seguindo essas diretrizes, tá? É impossível. É impossível. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu sou um mega empresário, eu sou bilionário. Eu nem sei mais o que eu tenho. Eu não consigo usufruir de tudo. Vamos supor que eu tenha, sei lá, 150 apartamentos. Não tem como eu morar em 150 apartamentos. Vamos supor que eu tenha um jato, um avião, tá lá no hangar. Eu não vou conseguir usar esse avião todos os dias. Eu tenho, sei lá, 10 carros, eu não vou conseguir usar esses carros o tempo todo. Sei lá, eu tenho... E aí você pode usar a sua imaginação. Bate alguém no meu portão, irmão, tudo bom? Oi, tudo bom? Eu sou pobre, o senhor tem como me ajudar? Não, cara, eu estou muito ocupado, volto outro dia, mas diz que o senhor tem 150 apartamentos, eles estão vazios, eu tenho 8 crianças. Não, vai caçar um serviço. Isso é só um exemplo, tá, gente? Um exemplo tosco, mas é um exemplo. A gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. Sabe por quê? Porque nós somos, no fundo, nós somos acumuladores. Acumuladores de coisas. Né? Quando a gente morrer, a gente vai ter que fazer um montão de gavetinha para guardar esse negócio, esse negócio, esse negócio. Né? A gente vai ter que fazer um monte de gavetinha para guardar os nossos negócios aí. Guardar os negócios, porque a gente aprendeu a acumular, não sei porquê. Talvez por causa do sistema capitalista, ou já é de nós mesmos. No tempo de Paulo não existia sistema capitalista, era outro sistema. E mesmo assim as pessoas queriam acumular bens materiais e viver no prazer. Não mudou muita coisa, né? Parece que não. Como o tal nem ainda comeis, que me importa de julgar os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro. Então às vezes a gente vai ter facilidade em julgar quem está de fora. Vamos ter dificuldade de julgar quem está com a gente, quem está conosco, até nós mesmos. Nós somos excelentes juízes quando é para julgar o problema do outro.
Mas quando é o nosso problema, e não, Moisés, tadinho de mim, eu sou meio careca, acho melhor não me julgar. Jesus, me perdoe por favor, mas eu não consigo perdoar o próximo. Como disse o Marquinho ontem, a gente gosta esqueci, poxa, a gente é muito bom com... eu não vou lembrar, na hora que eu lembrar eu vou tentar falar. Mas é uma fala que tem a ver com... eu sou muito bom comigo, pra mim, mas eu não sou muito bom quando é pro outro. O outro, ele que se vire, né? Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgueis vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a este iníquo. Por que iníquo? A pessoa que pratica essas coisas, a iniquidade. As coisas que nos mantêm prisioneiros. A gente é prisioneiro, só que a gente finge que não é. A gente finge que não é, tá? Essas dificuldades aí que nós temos aí. Nossa, avançamos 2 capítulos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é pequena, tem 16 capítulos. Então vai ser bastante breve, né? Vai ser bastante breve. Depois a segunda carta aos Coríntios tem 13 capítulos. Então não vai ser muito longo. E a gente está fazendo essas indas e vindas, faz um do primeiro, volta lá no antigo, faz um do primeiro, volta no antigo, e assim a gente tem conseguido fazer um trabalho bem legal. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este material, Bíblia Sagrada, Manual da Vida Boa, que nós possamos saber utilizar este livro com sabedoria, com carinho, com fé. Agradeço pelo dom da vida, pela minha mamãe, que teve que sair aqui agora para resolver um problema do meu irmão de documentação da área de saúde. Nós possamos agradecer a Deus pelas pessoas que estão conosco, que têm orado conosco, que têm mantido a nossa fé cada vez mais vigorosa. Agradeço aí pelas pessoas que estão anotadas aqui no meu caderno. São várias pessoas, eu tenho um carinho muito grande com essas pessoas. A gente tem levado o nome dessas pessoas na oração. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer nessa sexta-feira. Que Deus abençoe os aniversariantes desse mês. Que Deus abençoe os empresários de Juiz de Fora. Que Deus abençoe as pessoas que estão nos hospitais, nas clínicas, nas maternidades. Que Deus abençoe os operários da construção civil, os motoristas, os operários das fábricas, as pessoas que trabalham por conta própria. Que Deus nos fortaleça e abençoe também os motoristas de táxi. Que Deus abençoe os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da educação. Abençoe os estudantes, abençoe os universitários, abençoe as pessoas que estão buscando trabalho, abençoe as pessoas que estão lutando por seus direitos, as minorias. Que Deus abençoe aí as pessoas que estão lutando aí pelas suas causas. Abençoe as mulheres, as crianças, as pessoas que sofrem preconceito. Que Deus abençoe também as pessoas que vêm de fora morar conosco nas nossas cidades. É a oração que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, muito obrigado. Inscritos, gratidão eterna, um abraço apertado. Tia Simone, o G te ama. E você que está só de passagem, se você puder nos ajudar, se inscreve aí, ajuda a gente. Tem um botão aí escrito inscrever-se. Ajuda a gente aí. Muito obrigado. Valeu, gente.